Ouvi uma pergunta aqui em plenário e quero saber se alguém da esquerda aqui sabe me responder, ou se alguém nesse Brasil sabe responder. Quanto que o irmão do Lula ganha? Quanto, Marcon? Você sabe? Alguém que sabe? Quanto que o irmão do Lula ganha? Será que o salário dele era fruto de roubo? Será que é por isso que ele está sendo blindado? Será que é por isso que a entidade ligada ao irmão do Lula não está sendo investigada? Quem rouba nesse país tem que ter algum tipo de punição. E eu não tenho dúvidas que, se tivesse ocorrido em outras operações, a punição severa não estaria acontecendo hoje, isso no nosso país. Que a história que a esquerda quer que o Brasil inteiro acredite é a seguinte: de que o Bolsonaro roubou os pensionistas do INSS para poder dar dinheiro para as entidades e sindicatos, que inclusive um deles é ligado ao Lula. Então quer dizer que o Bolsonaro agora está ajudando o irmão do Lula a se enriquecer. Tá de sacanagem, né? Não tem condições de acreditar numa história dessa. E nada como um dia após o outro dia. Hoje nós iremos votar a urgência para que esses descontos indevidos no INSS não ocorram. E eu estou muito curioso para saber como a esquerda vai votar. Afinal de contas, em um tempo bem recente, quando o governo era outro, não somente votaram contra, mas trabalharam para também derrubar a MP. Mas, enfim, hoje será de fato mais uma cena dessa novela de quem é o culpado. E está ficando claro para todo mundo. Afinal de contas, eu ouvi uma pergunta aqui em plenário e quero saber se alguém da esquerda aqui sabe me responder, ou se alguém nesse Brasil sabe responder. Quanto que o irmão do Lula ganha? Quanto, Marcon? Você sabe? Alguém que sabe? Quanto que o irmão do Lula ganha? Será que o salário dele era fruto de roubo? Será que é por isso que ele está sendo blindado? Será que é por isso que a entidade ligada ao irmão do Lula não está sendo investigada? Horas, a Polícia Federal não é possível que está prestando esse papel, porque até mesmo por muito menos o governo anterior foi acusado de interferência na PF. Agora é todo mundo blindando o irmão do Lula. Quero deixar bem claro que não há no regimento interno uma previsão expressa de cronologia para a CPI aqui nessa casa. E eu vou fazer uma questão de ordem a respeito disso. Eu acredito que o presidente dessa casa precisa ter a prioridade, assim como essa casa fez na CPI da Petrobras 2009, que inclusive Hugo Mota era presidente dessa CPI, como foi feita na CPI do Cachoeira, que também não seguiu a ordem cronológica, ou seja, há precedentes para isso aqui nessa casa. E roubo de velhos, pessoas idosas, que podem chegar a fraude de 90 bilhões, é uma prioridade aqui nessa casa. Então, não podemos nos escusar, eu não, né? Essa casa se escusar de investigar. Ora, vamos investigar, pô. Vai que vocês conseguem aí achar alguma coisa aí do governo anterior. Vamos investigar, vamos discutir. Lá é o local adequado para se fazer essa investigação. São pessoas lesadas, vítimas, e é preciso alguém pagar essa conta. O que não dá é uma proposta mirabolante do governo de fazer com que o pagador de impostos pague e faça o ressarcimento dessas pessoas que foram roubadas. Não tem condições. Quem rouba nesse país tem que ter algum tipo de punição. E eu não tenho dúvidas que, se tivesse ocorrido em outras operações, a punição severa não estaria acontecendo hoje, isso no nosso país. Que é bom que nós protejamos os idosos do futuro, porque os idosos do presente estão sendo roubados, assaltados de forma covarde. Idosos, não importa o tamanho da sua aposentadoria, senadora Damares, não importa se é aposentado no Fundo Rural. Fundo Rural, os mais simples. Não importa se é aposentado com o teto de salário de ministro, ou com 15, 20 mil reais, ou não importa se é um indivíduo que recebia tão somente um bônus do governo, e todos de maneira coletiva foram assaltados pelos assaltantes da Previdência.
A senadora falava aqui dos carros do careca do INSS. Quando essa questão começou em 2016, não foi em 2019? 2019, a medida provisória de Jair Bolsonaro, já entendendo esses esquemas acontecidos, e até porque vale a pena ver de novo, essa é uma frase até que é daquela emissora que eu nem gosto de falar, mas vamos falar no TBT eterno. Hoje é dia de TBT, amanhã também. O TBT é que o Ministério da Previdência, o senhor Paulo Bernardo, do PT, ministro, foi preso. Foi preso por causa estava roubando os velhinhos, praticando empréstimo consignado sem autorização dos mesmos. Foi preso, foi algemado. Até no impeachment de Dilma teve uma confusão aqui com o Renan. Renan estava aí embaixo e Renan estava chateado. E Renan falou, eu só prestava quando eu era presidente, para poder ir dentro do Supremo e impedir que senadora fosse indiciada juntamente com o marido que roubou o INSS. Se lembra disso? Põe aí no Google, Renan briga no plenário. E realmente teria acontecido. E realmente, quando o Renan era presidente dessa casa, uma coisa ninguém pode falar. Ninguém tirava farinha com essa casa. Hoje não, hoje senador tira um passaporte. Hoje o Supremo manda bloquear salário de senador. O Supremo manda e desmanda aqui. Tem senador que se treme quando fala no nome de Alexandre de Moraes. A casa foi para a vala pela covardia dessa casa. E agora a CPMI do INSS. A CPMI do aposentão. Porque já teve mensalão, petrolão, agora é o aposentão. Não quiseram assinar, é claro. Mas certamente a cobra vai fumar, ela vai se instalar. Ela já está protocolada. Certamente vão querer tomar no dia seguinte, como fizeram no dia 8, mas não dá para desmanchar. E aí eu quero pedir, já pedi aos aposentados do meu estado, senador Girão, acho que todos os senadores devem fazer a mesma coisa, pedir aos vereadores, aos deputados, que recolhessem, eu tenho pedido à minha população, os últimos olerites do último ano, ou dos 2 últimos anos, porque eu quero ter em mãos. Nós precisamos ir a fundo nesse assalto descarado, perverso com o povo brasileiro. A senadora Damares falou aqui dos carros do careca do INSS. Eles querem botar na conta de Bolsonaro. Parece que os carecas têm uma tara por Bolsonaro que eu não sei. Eu não tenho nada contra careca, pô. Mas tem um aí que é no calo de Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite. É uma fixação, senador Wellington. Fixação. E a cada dia mais a máscara cai. A máscara cai. Já não tem mais nada para cair. Ele foi ouvir o ex-comandante do Exército e falou assim, eu não admito que faça um circo no meu. Chamou o Supremo dele. Calígula, Nero, Alexandre de Moraes, senador, Paim, perverso, sem alma. Aquilo é só uma carcaça, por dentro é uma entidade de alta patente. O melhor discurso que eu já ouvi sobre Alexandre de Moraes foi feito pelo senador Randolfo naquele microfone ali, quando ele foi indicado para ser ministro. Aliás, se eu tivesse ouvido, eu não teria nem recebido aquele discurso do senador Randolph, o discurso de Gleisi e de todo o PT que estava aqui, que condenou a indicação dele. Eu não votei nele, mas recebi, porque o Temer me pediu. E eu tinha o maior respeito por Temer, quem foi deputado federal sabe, que quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, o presidente era o Temer. E o Temer me deu toda a cobertura naquele evento da CPI do narcotráfico. Mas nós estamos vivendo esses dias e nós esperamos que não judicialize essa CPMI pelos poderes de, eu ia falar de Gresco, não, pelos poderes de Alexandre, pelos poderes de Gilmar Mendes, a CPMI seja impedida. Até porque a CPMI está meio... O Instituto está cambaleante, porque o seu irmão, André Mendonça, deu a Deolane
senador Humberto, a CPI tem poder de justiça e de polícia. André Mendonça deu a Daulane uma liminar para ela desrespeitar a CPI. Ela não vir por uma convocação. Ora, no máximo é dizer, olha, a senhora pode ficar calada. E nem precisa, está na Constituição. Mas vamos esperar essa CPMI do INSS. Não tem nada mais para esconder, está tudo à luz do dia. Então, só vai haver tentativas, mas está exposto esse governo perdulário e nocivo. Ontem foi o dia de combate ao abuso sexual de crianças, senadora Damares. Tem sido a minha vida, a minha luta, contando com o apoio de todos. E aqui eu quero louvar essa casa que em 2006, quando instalou-se a CPI da pedofilia, Vossa Excelência não estava aqui, em 2006, mas o senador Humberto já estava. Acho que daqui, e senador Paim, acho que só nós três mesmo, quando se instalou a CPI da pedofilia. Você chegou no ano seguinte, não foi? Chegou em 2011. A eleição foi em 2010, tomou posse em 2011. Naquela ocasião, instala-se, e é a primeira vez que em 18 anos se muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós mudamos o 240 e criminalizamos a posse. Ou seja, a internet estava chegando com força e todo e qualquer pedófilo, abusador de criança, acumulava nos seus computadores milhões de imagens de crianças sendo abusadas ou imagens para ser vendidas, transacionadas, e naquela época o movimento era de 3 bilhões por ano. Mudou-se o 240 e então o Brasil foi incluído nos países de primeiro mundo com a criminalização da posse. Em seguida, aprovamos a chamada infiltração, lei da infiltração, que era uma lei que já existia nos Estados Unidos, senador Chico Rodrigues, inserindo o Brasil, que se tornou o 20º país a ter essa lei. Quando você vê uma grande operação hoje contra a pedofilia, que inclui estados e até o mundo, crime cibernético, é porque o Brasil tem essas duas leis, que eu tive a honra de assinar. Eu viajei esse país, do Amazonas ao Amapá, do Amazonas ao Pará, do senador Zequinha. E naquela ocasião eu prendi o irmão da governadora Ana Júlia, dentro da Assembleia Legislativa, pedófilo. Prendi um médico com 5 mandatos, um cara dono de 5 hospitais, chamado Luiz Cefé. Prendi também. E tudo que a senadora Damares, que está sofrendo processo, falou sobre o Marajó. Eu estive no Marajó 3 vezes. Estive com Dom Ascona. Eu estive dentro dos barcos. Eu investiguei e dei a solução. Se o senador Jada estivesse aqui, e digo ao governador do Pará, senador Zequinha, que tem jeito. É só colocar câmeras dentro dos barcos de navegação e ligar o sistema de interação de segurança pública do Estado. Vai ver passageiros, vão notar crianças que vão entrar e vão sair. Essa história, como negar uma história de crianças que são colocadas em canoas e levadas para dentro dos barcos por causa de 1 quilo de arroz, ela desce, é abusada lá dentro e volta, e ainda estão dizendo que é mentira. Conclua, Excelência. Justiça já feita. Ontem foi o Dia Nacional. Essa tem sido a minha vida. Eu tenho dito sempre, senador Girão, nós crescemos ouvindo que criança é o futuro do Brasil, senador Wellington. Criança nunca foi futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou cuidamos do presente, ou não teremos futuro. Em a era de internet, a era das bets, que de forma infeliz foi votada por essa casa, a época em que eles estão querendo aprovar bingo e cassino, e nós vamos lutar até o final para que isso não aconteça. São dias difíceis, senadora Damares, para se criar filho na era da internet. Mas eu quero alertar os pais, quero alertar as mães, quero alertar professores e todo ser humano, que as crianças são filhas nossas. Pedofilia e droga não é problema meu, é problema nosso. Criança nasceu para ser amada e não para ser abusada.